Se você tem dinheiro no banco digital, esse vídeo pode salvar seu patrimônio, porque o que está acontecendo agora pode explodir sua cabeça. Fica comigo até o final, porque o impacto disso pode ser muito maior do que parece. Então já deixa o seu like, porque esse vídeo precisa chegar a mais pessoas que precisam saber disso com urgência. E claro, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque o que vem aí do sistema bancário não é pouca coisa. E comenta aqui embaixo, você ou alguém da sua família tem conta em banco digital ou especificamente no Bank? O que está acontecendo agora é muito maior do que simplesmente um banco quebrando. O que nós estamos assistindo agora é uma rachadura no sistema financeiro brasileiro. E essa rachadura começa sempre do mesmo jeito. Primeiro vem aquele discurso bonito, depois vem o crescimento acelerado e, claro, depois vem o silêncio e depois a liquidação. E quando chega nessa fase, infelizmente, o prejuízo não cai no colo de quem errou, mas sim de quem confiou. Dentro do mercado financeiro, existe uma regra que nunca falha. Quando o Banco Central age dessa forma, existe um problema tão grande que não pode ser escondido. A liquidação extrajudicial não é um susto, mas sim é o Estado dizendo, não tem mais como salvar. E o mais preocupante de tudo isso é que milhões de pessoas não entendem esses sinais, e eles estavam lá o tempo todo. Agora me responde uma coisa, você realmente entende aonde está o seu dinheiro hoje? Porque confiar num aplicativo bonito, com cartão bonito, não é uma boa estratégia financeira. E é exatamente por isso que esse vídeo é tão importante, porque o caso do Bank não é um acidente isolado. Ele se conecta diretamente com um evento gigantesco que está acontecendo, que seria o colapso do Banco Master. E quando você junta esses dois casos, você chega a um ponto que a mídia tradicional não está falando. Nós estamos falando do maior teste da história do FGC, que seria o Fundo Garantidor de Crédito. Um fundo que todo mundo acredita que é infinito, mas na prática ele tem limite, ele tem caixa e também tem risco. Daqui a pouco eu vou te mostrar com números reais porque esse problema não está limitado em apenas 12 milhões de clientes. Mas para você entender como chegamos até aqui, eu preciso te contar a história completa do Bank, porque ela explica exatamente como que o sistema cria confiança, mas depois cobra a conta. Para você entender o tamanho do problema que estamos vendo agora, você precisa entender como que o Bank foi construído. O Bank surge com um discurso muito poderoso, que seria o da ilusão financeira. Um banco digital que foi feito para quem ficou fora do sistema financeiro tradicional, que seriam as classes C, D e E. Pessoas que se cansaram de ouvir crédito negado, cartão fácil, empréstimo fácil, aplicativo simples, linguagem popular. E isso, vamos ser justos, até funcionou por um certo tempo. Em pouco tempo, o Bank saiu do anonimato e atingiu a faixa dos 12 milhões de clientes ativos. Estamos falando de milhões de brasileiros com salário, limite, financiamento, empréstimo, tudo concentrado ali. Somente no último ano, o banco movimentou cerca de 7,5 bilhões de reais. Mas todo crescimento rápido demais cobra um preço. E aqui entra um ponto que quase ninguém percebeu. O Bank não era um banco independente. Por trás dessa marca jovem, esse marketing acessível, esse discurso social, está um controlador que ninguém quer falar, que seria o Banco Master. E quando você entende isso, a história muda completamente de figura, porque o Bank na prática era uma extensão de risco de um grupo muito maior. Enquanto tudo parecia funcionar, ninguém questionava, mas quando o sistema começou a ranger, aí a máscara caiu. Pouco antes da liquidação, um sinal gravíssimo passou despercebido pelo público geral, que seria quando a Mastercard suspendeu todos os cartões do Bank. Isso não acontece por acaso, não é uma falha técnica, mas sim uma quebra de confiança operacional. E no dia seguinte, o Banco Central entra em cena e decreta liquidação extrajudicial da instituição. E na prática, isso significa o seguinte, o regulador olhou para a gestão, para a estrutura, para os números e concluiu que não havia mais como continuar. Cartões congelados, contas congeladas, operações interrompidas e de uma hora para outra, 12 milhões de pessoas ficaram sem saber o que ia acontecer com seu dinheiro. E tem um detalhe que deixa tudo mais sensível. Estamos falando de um banco que tem foco em clientes de baixa renda. Gente que muitas vezes tinha ali toda a reserva financeira da família. E é exatamente por isso que o caso é tão grave. Porque quando um banco desse perfil cai, o impacto não é só financeiro, mas sim social. E é exatamente aqui que a história do Bank se conecta com algo muito maior. E agora que eu te mostrar o tamanho do rombo, o tamanho do risco, você vai entender que essa liquidação não é o fim da história. Ela é apenas o começo. E aqui entra o nome que todo brasileiro já deve ter ouvido, mas ninguém entende de verdade, que seria o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Aplicou seu dinheiro em CDB? Relaxa, tem o FGC. Colocou seu dinheiro em um banco digital desconhecido? Fica tranquilo, tem o FGC. Só que existe uma diferença muito grande entre ter garantia no papel e ter dinheiro suficiente na prática. Vamos colocar as coisas em um terreno simples. Após a liquidação extrajudicial do Bank, para muitos
muita gente, o FGC virou uma espécie de amuleto financeiro, uma frase mágica que faz todo e qualquer risco desaparecer. Os clientes que tinham investimentos lá entraram na lista do FGC. O fundo cobra até R$250 mil por CPF ou CNPJ por instituição. Ou seja, na teoria, se você tinha até esse valor aplicado, você não perde dinheiro. Mas agora vem a primeira bomba. E é exatamente aqui que ninguém presta atenção. O FGC não tem o botão de Pix. O dinheiro não cai na conta no dia seguinte. E quanto maior o número de clientes, maior a complexidade. E nós estamos falando de 12 milhões de clientes. Segundo dados recentes, o Ubank pode gerar um ressarcimento de 6,3 bilhões de reais para o FGC. Repito, 6,3 bilhões de reais. E isso é só o começo, porque o FGC já está no meio do maior resgate da história. O caso do Banco Master, quando você junta as duas coisas, o cenário muda completamente. O fundo que todo mundo tratava como inquebrável começa a demonstrar uma coisa que o mercado sempre soube, mas nunca disse em voz alta. O FGC tem limite, ele tem caixa, ele tem fluxo e ele tem prioridade. Mas se você acha que 6,3 bilhões de reais é um número assustador, então se prepara, porque quando eu te mostrar o tamanho do rombo do Banco Master, você vai entender o porquê essa história saiu do controle. Até agora, tudo que eu te mostrei já é grave, mas nada se compara ao que vem, porque o Ubank foi um choque inicial. Agora, o Banco Master já é um terremoto. E é exatamente aqui que a história deixa de ser apenas sobre um banco digital e passa a ser sobre a estabilidade do sistema financeiro nacional. O Banco Master não era pequeno, não era irrelevante e definitivamente não era invisível no mercado. E mesmo assim, deixou um rombo de 46,9 bilhões de reais. E isso não é prejuízo de qualquer empresa. Esse dinheiro já era suficiente para sustentar diversas políticas públicas, sustentar bancos médios ou simplesmente quebrar qualquer fundo de proteção que não tiver preparo. E adivinha quem está na linha de frente dessa bomba? Sim, ele mesmo, o Fundo Garantidor de Crédito. O mesmo FGC que agora também precisa lidar com o Ubank. Somando o rombo do Ubank e do Banco Master, o FGC vai ter que desembolsar cerca de 53 bilhões de reais. Só para você entender o tamanho da gravidade, o fundo por completo tem um caixa de 122 bilhões de reais. Só esse saque vai representar quase 50% do caixa total do fundo. Isso nunca aconteceu nessa proporção. Nunca. Porque o FGC não foi criado para lidar com falhas sistêmicas ao mesmo tempo. Ele foi criado para apagar incêndios pontuais. E agora, estamos falando de um incêndio que atinge vários andares ao mesmo tempo. E aqui entra um ponto que quase ninguém está discutindo abertamente, que o problema não é apenas pagar, é pagar e continuar sendo confiável depois disso. Porque o FGC funciona com base em confiança. Porque se o mercado começa a questionar essa confiança, o risco não fica só restrito a quem estava no Banco Master ou no Ubank. Bancos menores começam a ser questionados, bancos digitais começam a entrar no radar, investidores ficam mais seletivos e a liquidez some. E é por isso que o Banco Master não é apenas um caso, ele é um elefante na sala. Um elefante que todo mundo vê, mas poucos têm coragem de apontar. Agora a pergunta que realmente importa é a seguinte: o que acontece com o investidor comum quando a garantia começa a ser testada no limite? E é exatamente isso que a gente vai destrinchar agora. Até aqui, muita gente está respirando aliviada, porque ouviu falar que o FGC vai cobrir até o limite de 250 mil reais. Mas agora a conversa muda o tom, porque existe uma linha invisível no sistema financeiro. Uma linha que separa quem dorme tranquilo e de quem entra num território completamente diferente. Essa linha se chama 250 mil reais. Se você tinha até esse valor aplicado no Ubank, em tese, o FGC cobre. Mas, se você tinha valores acima disso, você já não é mais prioridade. Você vira credor de um banco em liquidação e isso muda completamente tudo. Vamos trazer isso para a realidade. Imagina uma pessoa que tinha cerca de 300 mil reais aplicados. Os primeiros 250 mil reais entraram no processo do FGC. Já os 50 mil reais que restaram entraram em um limbo jurídico, administrativo e financeiro. Esse dinheiro depende da venda de ativos, de encerramento de contratos, de decisões judiciais e de um processo que pode levar anos, mas não existe garantia. Agora multiplica isso, porque não estamos falando de um ou dois investidores sofisticados. Estamos falando de milhares de pessoas que colocam todas as suas economias em um único banco. E sabe qual foi o erro? Achar que a diversificação é coisa de gente rica. Achar que o FGC resolveria tudo, achar que o risco só existe em bancos pequenos demais. E aqui entra uma verdade dura, mas necessária. Quanto mais você concentra, mais você depende de um sistema que não foi feito para agir rápido. E quando muita gente precisa do dinheiro ao mesmo tempo, ninguém recebe rápido. E tem um detalhe muito importante que deixa tudo ainda mais sensível nesse caso específico. O Ubank atendia principalmente as classes C
C, D e E. Ou seja, não estamos falando de apenas patrimônio excedente. Estamos falando de dinheiro de aposentadoria, de renda familiar, de herança. Estamos falando da segurança de uma vida inteira. Quando esse dinheiro fica travado, o impacto não é mais psicológico, ele é imediato na vida real. Conta que não fecha, família inteira afetada, planos que vão por água abaixo. É aqui que eu quero que você pare por alguns minutos e pense. Se algo parecido acontecesse com um banco onde você tem dinheiro hoje, você saberia exatamente quanto tem protegido, quanto ficaria exposto e por quanto tempo? O caso do Eubank não é só sobre um banco, mas sim sobre confiança no sistema. E a pergunta que fica é: quantos outros estão na fila? Agora eu quero saber de você. Coloca aqui nos comentários. Você confia 100% no FGC ou você mudou de opinião? Nos vemos no próximo vídeo.